Hoje é terça-feira, 30 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Foi preso em flagrante por falso testemunho na CPMI do INSS o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. O presidente da CONAFE, Carlos Roberto Ferreira Lopes, negou em depoimento à CPMI do INSS a participação da entidade em fraudes nos descontos associativos. O pecuarista disse ainda desconhecer a movimentação de quase 2 milhões em apenas 2 meses em sua conta pessoal. Ele também não reconheceu que pessoas mortas tenham sido indicadas pela Confederação para serem descontadas. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a CONAFE, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a CONAFE não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela CONAFE. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da CONAFE ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A CONAFE desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da CONAFE passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado.
O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, falou sobre a fiscalização das associações. Ele também afirmou que a Conafé arrecadou desde 2020 mais de 800 milhões de reais. Nós vimos que a Conafé, ela arrecadou 50 milhões em 2020, 50 e poucos em 2021, 90 em 2022, 200 em 2023 e 300 em 2024, totalizando 806 milhões de descontos. Olha, poucas empresas no Brasil em 5 anos têm um faturamento como esse. A principal pergunta que eu quero fazer da noite: quem fiscaliza a Conafé? É TCU, TCE, é Ministério Público? Quem? Qual é a entidade que fiscaliza a Conafé e as outras entidades associativas? Essa é uma pergunta que nós, parlamentares, precisamos ter a responsabilidade de suprir essa ausência de fiscalização. Foram quase R$1 bilhão sem uma fiscalização. Sabe qual é o resultado? O resultado é que a Conafé recebeu 806 milhões. Mais cedo, o relator da CPMI do INSS anunciou que iria pedir ao colegiado a aprovação da prisão preventiva de Carlos Roberto Ferreira Lopes na próxima reunião da CPMI, agendada para esta quinta-feira. Amanhã irei apresentar um pedido para quinta-feira nós analisarmos de prisão preventiva, porque estamos diante de uma organização criminosa poderosa, que arrancou do brasileiro 800 milhões de dinheiro de aposentados e pensionistas e teve a ousadia de criar 2 instituições para arrancar dinheiro de emendas parlamentares, que muitas delas fraudadas com esse mesmo grupo, e também arrancar dinheiro do governo federal. Então, quero dizer que hoje, depois de ouvir os depoimentos e esclarecimentos, aqui está todo o fluxo desses 800 milhões de reais. Esses 800 milhões de reais, como foi dito aqui, foi para a vaca, mas vaca que tirou leite para o núcleo familiar do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes. Portanto, eu quero dizer que me abstenho de pedir a prisão em flagrante por falso testemunho, porque amanhã estarei apresentando um pedido de prisão com justiça e com fundamentos da prisão preventiva de Carlos Roberto Ferreira Lopes, porque transformou um núcleo associativo numa verdadeira lavanderia de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Depois do depoimento, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, falou sobre os próximos passos do colegiado. Ele afirmou que pretende ouvir Maurício Camizotti, empresário acusado de fraudes e possíveis laranjas utilizados na lavagem de dinheiro. De uma maneira geral, nós temos 3 cérebros nessa questão, nesse assalto à Previdência brasileira. O primeiro deles é o senhor Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, que já está preso. O segundo deles, que nós ainda não ouvimos, é o senhor Maurício Camizotti. E o terceiro é o senhor Carlos Roberto Lopes, que hoje vocês acompanharam. Esses 3 têm uma ligação em comum, o modus operandi, a forma como eles tomavam dinheiro dos aposentados, corrompiam os servidores do INSS e desviavam os recursos. Eles agem da mesma maneira. É uma espécie de escola do mal, que começou com um esquema e foi se desdobrando em outros. Esses são os 3 principais. Da agora para frente, nós esperamos ouvir o senhor Maurício Camizotti, esperamos que o ministro entenda o nosso pedido de reconsideração sobre o habeas corpus, que deu a ele o direito de vir ou não. Ele vindo, eu entendo que nós ouvimos os 3 principais. E vamos começar a trazer
trazer aqueles que foram usados como laranjas, as contas, os nomes e os diretores das empresas que ajudaram a desviar o dinheiro dos aposentados brasileiros.